e hoje vamos estar à conversa com a Larissa Abreu. Vai ser aqui, com certeza, uma conversa muito animada e muito interessante. Eu, pelo menos, estou curiosa para fazer perguntas, para saber. E estava aqui até a comentar com a Cláudia que temos falado um bocadinho sobre este assunto, não é? Temos falado. Porque cada vez mais é um assunto da moda. E a parte do empoderamento feminino e de ser um lugar onde já falámos aqui com várias das nossas convidadas, onde há aqui uma porta de oportunidade para mulheres começarem a empreender, a serem mais autónomas, a fazerem crescer negócios que já têm. Portanto, temos falado aqui um bocadinho sobre isto, portanto, fique atento porque claramente é para si ou pode ser para alguém que conhece e que vai ser da sua responsabilidade partilhar o programa para dar a conhecer esta história inspiradora para chegar a mais pessoas. Então hoje vamos ter a oportunidade de conhecer a nossa convidada e quem sabe um dia desenvolver... Eu já desafiei a Cláudia. No Natal eu desafiei a Cláudia para fazermos uma dancinha. Mas a Cláudia disse-me logo, achas? Pronto. Não foi? Não é para toda a gente. Não é para toda a gente. Mas tu tinhas jeito. É muito bonito, mas não é para toda a gente. Mas tu tinhas jeito. Não para passar para outros. Não, o meu talento é só para mim. Só para eu usufruir no conforto da minha casa, com a minha família. E nós aqui às vezes no estúdio também temos direito a um bocadinho desta... Só um bocadinho, um cheirinho. Só um cheirinho. Nem imaginamos o que é que depois passa por lá. Mas bem, vocês às vezes veem nos bloopers, não é? Nos bloopers aparecem às vezes um bocadinho do que é que se passa behind Um bocadinho mesmo, que isto não... Pronto, não. É assim, nós não somos, ou somos, influencers. Não sei, mas temos redes sociais. Aqui eu o programa considero-me influencer do meu filho e das pessoas que me rodeiam. Pronto. Sim. Não é este nível que hoje se fala de ser influencer e Mas a Ruth partilha bastantes coisas do programa Conversa de Mulher. Partilho tudo o que eles põem lá e que já está feito. É só fazer uma setinha. Eu nem isso. E eu ponho assim, tenho um hábito que não é nada, ponho assim só para ser diferente. Pronto, e às vezes faço uns agradecimentos às nossas convidadas. Os emojis. Exatamente, que nos dão, que às vezes nos deixam umas lembranças e convém nós também agradecermos. Mas somos agradecidos, mesmo se eu não partilhei, eu sou agradecida à mesma, está bem? Pronto, então através do Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres acede a toda a informação referente ao nosso programa e as nossas convidadas. As redes sociais são lá colocadas para fácil acesso e que possa então entrar em contato com as nossas convidadas e saber cada vez mais e mais sobre os seus projetos, as suas histórias de vida, curiosidades, pronto. E através do canal Curiacos TV, pois é, nós temos um canal na Curiacos TV no YouTube, através da playlist Conversa de Mulheres, uma playlist de 2024, consegue aceder a programas completos para que possa então partilhar. Os mais recentes, porque há todos os outros para trás que ainda estão lá e que pode ver, não é? Ver a Cláudia com menos rugas. Brincar. Eu só falei das rugas, Cláudia, que vêm com a idade. São 7 anos de programa, é normal que há 7 anos estava aqui tudo um bocadinho mais esticado, não é? Eu também, estou a falar de ti, estou a falar de mim. Olha aqui. Bem, vamos apresentar a nossa convidada, Cláudia. E falarmos alguma coisa de jeito que agora já estamos aqui na nossa divagação. Exato. Vamos fazer um separador e receber a nossa... Até já. E cá estamos nós de volta para dar as boas-vindas à nossa convidada. Exatamente, a Larissa Abreu. Seja muito bem-vinda. Luso-brasileira, empresária em Portugal, empreendedora digital e influencer, lidera uma agência e estúdio de podcast em Lisboa. Diz que tem como missão, ainda consigo mais, impulsionar empreendedoras e marcas no mundo digital por meio de entrevistas, mentoria, cursos, consultorias e influência. Marca presença, já sabemos, no Instagram, YouTube e TikTok,
somando aproximadamente 80 mil seguidores. É só para reforçarmos aqui que vai valer a pena ouvir esta pessoa, não é? Vai ser divertido. Vai Muito ser. obrigada por ter essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da jornada, do trabalho e, por fim, buscando inspirar outras mulheres também através do digital, que para mim é a melhor ferramenta para realmente, assim, ter um lugar no mundo mesmo. Vai ser muito interessante. Vai. Vamos nos Vai ser divertir. nova. Vai ser vibe. Vai ser vibe. Então, Vibe um também é uma continente cena. completamente diferente. Isto é Tudo, muito para tudo. conversar. Então, vamos lá conhecer a Larissa em pequenina. Como é que era? É de onde? Eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro. Herói. É como se fosse a margem sul de Lisboa, do outro lado da Ok. ponte. Eu acho que eu já ouvi esse nome. É pertinho, tem uma ponte lá e eu sou de Niterói. Fui uma criança extremamente tímida, nada sociável, gente. Ontem mesmo eu postei isso nos stories, que eu chegava nas festas de família assim, literalmente. Eu não queria falar Era com aquela que não ninguém. queria conversar, não queria que cumprimentassem. Não, Dá a solução para o meu filho. tímida. Era assim. E, assim, uma criança extremamente na minha, brincava com um primo ou dois, e era isso. E mesmo Na assim escola- era seletivo. reservada. Primos? Escolhia só algo. Não, eu escolhi algum só. Eu era seletiva. Na escola eu tinha uma, duas amigas, era desse tipo. E muito assim, na minha, tímida. E assim, minha vida mudou. Desde que eu chamo de Nice, é uma brincadeira que eu faço, que é necessidade. Eu saí de casa muito nova, com que não sei se eu já posso ir desenvolvendo, Pode ir falando. falando. Saí de casa. Mas, peraí. Tá. Em pequenina, que era muito reservada, muito tímida, o que é que se imaginava fazer quando crescesse? Nada. Era uma criança normal. Eu vi um post no Instagram que é o que é que te imaginavas fazer quando crescesses? Não, o que é que sonhavas... Exato. O que é que sonhavas... como é que era? Ser quando fosses crescer. Exatamente, nos meus sonhos eu não trabalho. Exato. Eu gosto desses sonhos, exatamente. Portanto, não... É, a partir dos 12, 13, eu já comecei a ficar mais sociável. Mas tudo por acaso eu não sei se é verdade, que eu acho que as crianças, o sonho delas até é trabalhar, porque elas não entendem o que é trabalhar, não é? Elas Sim. querem ser qualquer coisa, porque vem o pai e a mãe ser qualquer coisa, vem a televisão, vem, não é? Eu cantava muito em casa. Apesar desse meu jeito mais reservado, eu vivia cantando com a minha avó. Então cantava, mas nunca fiz Como aula a de Cláudia, canto. só coisas assim, só para private. Isso, mas não aspirava assim uma profissão. Ah, quero ser médica dentista, quero ser médica. Não. Realmente não tinha isso. Não tinha nada. Não E tinha então nada. quando é que começa aqui a pensar no futuro? Então, com 15 anos de idade, eu vim de uma família classe média, normal, de Niterói, estudava em escola particular, colégio particular lá no Brasil, que se fala. Média normal, já, no Brasil já quer dizer colégio particular. Exatamente, Ok. exatamente. E aí aconteceu que minha mãe tinha um negócio, uma importadora, trabalhava com informática, e ela faliu. E vieram muitos problemas financeiros e ela, com 40 anos, 40 e poucos anos, foi morar nos Estados Unidos, porque era uma possibilidade de fazer um dinheiro. Meu pai engenheiro no Brasil, naquela época, isso era anos 2000, o Brasil estava ruim para engenharia, então ele estava empregado, mas não estava indo muito bem. Então, para manter os custos da família, minha mãe foi e emigrou. Saiu do Brasil, foi para A os Estados mãe, né? Unidos. Normalmente é o marido Mãe. que faz, não é? Minha mãe na cidade foi trabalhar, trabalhou de tudo mais um pouco. E aí minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, ela foi e trancou a faculdade, a universidade, foi morar com a minha mãe. Na época eu tinha 15 anos, adolescente e tal, fui visitá-las. Depois voltei pro Brasil e falei, pai, olha, gostei, vou para os Estados Unidos, vou fazer high Tadinho school. do pai. Vai-se do toda a pai, gente vai-se embora. Ora, as mulheres da vida dele. Ele poderia ter ido também. Pois. Pois, e aí fui. E a partir daí tudo mudou. Porque imagina, chegar num país novo, com 15 anos de idade, tendo que fazer acontecer. Entrar numa escola, eu tinha feito, claro, aulas de inglês durante 5 anos, mas não percebia nada. Então eu cheguei lá, fiquei Os brasileiros perdida. têm alguma dificuldade acrescida com o inglês, não é? É engraçado porque, assim, eu tenho 38 anos, tenho 38 anos. E a minha geração, muitas pessoas falam, mas a geração dos meus pais quase ninguém fala. Pois, Minha mãe tem 60 e poucos anos. Os mais jovens já estão com uma habilidade maior para falar inglês, mas não é tão comum como aqui em Portugal. Uma coisa que me impressionou quando eu cheguei aqui em Portugal foi que os portugueses todos falam inglês. E eu Todos. continuo a Uns dizer... bem, outros mal. Mas falam. Sim, mas entendem minimamente. É o sotaque. Eu digo que é da televisão, porque, por exemplo, a minha geração, Capaz. já é um bocadinho, e mesmo assim é antes da sua, não é? Em Portugal, tudo o que nós víamos era de fora. Portanto, víamos muitas novelas, já disse aqui, brasileiras. Portanto, para nós o sotaque e aquele jeitinho brasileiro pode não se entender tudo ou saber o que é que significa, é familiar.
e todos os filmes que nós víamos com 9 anos, com 10 anos, com 11 anos, vêm dos Estados Unidos, mas nós ouvimos em inglês e isso faz toda a diferença. Ou seja, quando se tem 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, até já sabemos mais cedo, e o ouvido está aberto a ouvir, mesmo que tu não entendas, quando começa a ter ali uma aulinha ou duas, aquilo parece que desabrocha, não é? Exatamente. E eu acho que no Brasil há muito esta mania das dobragens, não é? Muito. Nada contra as dobragens, que eu tenho uma familiar muito querida, a minha irmã, que faz dobragens, mas que isso faz diferença, não é? É como que só ficam habituados àqueles sons, não é? Exatamente, e também os ingleses vindo para cá, essa relação Portugal, Reino Unido, até americanos estarem muito presentes aqui, é menos no Brasil. No Brasil é um país que a gente vê, por exemplo, eu fui ao Rio de Janeiro agora. É mais perto, geograficamente é mais... Tem que a Inglaterra não é aqui, não é? Exato, e por exemplo, no Brasil eu fui agora para o Rio de Janeiro, em janeiro desse ano, e notei que tinham muitos, eu estava no Rio, tinham muitos turistas lá, mas a maioria de outros estados, não tinham muitos estrangeiros andando pelas ruas. E aqui em Portugal é muito comum. Isto agora está demais. É muito, tá demais. Isto agora está demais. É que antes era no Algarve. Antes ia só ao Algarve e estava tudo escrito em inglês, francês e alemão. Quando eu era pequena, voltando aqui outra vez ao século passado, literalmente. Oh, meu Deus. E eu era pequena no século passado. Tem noção disso, não é? Neste século eu já era assim um bocadinho crescida. Era tudo noutra língua, mas aqui em Lisboa não. Agora é em Lisboa, Porto, igual, tudo assim. Muito bem. Então, e como é que foi adaptar-se ao high school? Sim. Foi desafiador, mas eu consegui. É como a gente vê nos filmes. É, exatamente igual. Tem as brigas no corredor, briga mesmo, sabe? Batendo naqueles lockers, aqueles armários. Sim, tem aquilo, tem o refeitório. É exatamente assim. Então eu entrei sem perceber muito bem as coisas. Mas eu não tinha vergonha. Eu me lancei. Eu escolhi as matérias. Então como é que se passa da menina tímida? É porque eu penso nisso. A necessidade, porque quando você sai da zona de segurança, zona de conforto, você sabe que você precisa fazer acontecer. Se eu não me esforçasse, eu não falaria inglês. E se eu não falasse inglês, eu não ia passar de ano. Se eu não falasse inglês, eu não ia ganhar dinheiro. Então, depois da escola, eu ia trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, ajudando as empregadas de mesa, limpando, Bass Girl. E aí eu limpava e as pessoas me pediam molhos e tal. Eu lembro que eu não conhecia os molhos direito. E aí eu chegava na cozinha. E lá tem, se calhar, um bocadinho diferentes também, não é? Muito diferente. Eu chegava na cozinha para os brasileiros e falava assim, gente, o que significa? Eu imitava o inglês. É aquele que tá no armário e tal. Eu pegava e tal. Então me esforcei muito para aprender rapidamente, ganhar dinheiro. Encontrou brasileiros lá já? Muito. Tem muitos brasileiros nos Estados Unidos. Eu acho que não leva mal, tem brasileiros em todo lado. Todos os lugares. Os brasileiros, mas também tem portugueses, angolanos, são... Sim, temos. Sim, muitos portugueses nos Estados Unidos. Eu conheci muitos portugueses lá também. E a partir daí a necessidade bateu e eu fiz acontecer. Então eu lembro que eu escolhia as matérias e apresentava trabalho lá na frente. As pessoas riam às vezes do sotaque, né? Mas tudo bem, eu ia. E aí realmente assim, foi uma virada, a necessidade. Mas é que é tão engraçado, porque eu disse, não é, que o meu filho é assim meio tímido. Pronto. E como é que eu não imagino essa virada? Eu sempre digo assim, ter saído do Brasil mudou minha vida. Em todos os sentidos, porque eu despertei para a necessidade. É sobrevivência. É sobrevivência, a necessidade. Não conhece, exato. Como é que você vai ficar acuada num país onde ninguém percebe, ninguém te conhece, numa família? Tipo, tinha minha irmã, mas... Eu fico a pensar nisso na escola, porque eu acho que a escola às vezes é um ambiente tão hostil. Mesmo. Foi, né? E eu confesso que eu fiz algumas amigas americanas, não muitas, depois de um tempo, mas é claro que eu fiz as brasileiras, tinham algumas brasileiras e tal, era mais fácil. Mas para além da high school, também eu desenvolvi muitas relações no trabalho. Então eu comecei como ajudante de garçonete, depois virei garçonete, depois bartender, fui fazer cursos de mixologista. Mixologista, isso é o quê? De fazer os cocktails? Coquetéis. Já não me pergunta nada que eu esqueci tudo. Mas eu sou. Nós também não podemos, porque senão íamos ali no instantinho à nossa cozinha, fazíamos ali um coquetel, mas nós não podemos, é de tarde, não podemos apresentar conteúdos alcoólicos na televisão. Exato, não podemos. Era já uma pré-festa para a Cláudia, que está quase a fazer. Exatamente. E que fez anos há pouco tempo também. Parabéns. 38, exatamente. Pronto, parabéns. Muito bem. Isso.
Mas foi uma descoberta. E outra coisa também, a exposição a novas culturas. Então, lá nos Estados Unidos também é um país muito diverso. Então, tinha os americanos, mas tinham vários outros estrangeiros. E aquilo me abriu muito também. E no momento que você está fora do seu país e encontra outras pessoas que estão fora dos países delas, as pessoas estão mais dispostas, mais abertas. E isso melhorou muito a minha comunicação, minha forma de lidar com a vida. Amadureceu, a verdade é essa. Eu tinha uma vida de adulta aos 16 anos. Com 16 anos eu comprei meu primeiro carro. Eu lembro que eu juntei Lá as já se gorjetas. pode conduzir, não Pode. é? E tudo. Eu juntei as gorjetas que eu ganhava no restaurante, um bolo de dinheiro e dei de entrada numa loja que não era o banco, eles mesmos financiavam, dei de entrada e saí com o carro. Muito prático e desse jeito. Mas lá também é tudo um bocadinho mais autónomo, mais cedo, não é? As pessoas são muito mais independentes, eu acho. Saem de casa muito cedo, têm tarefas desde muito cedo. É muito comum uma pessoa de 15, 16 anos ir trabalhar depois da escola. incutido bastante nas escolas, não é? Eles, para além das aulas, eles têm ali umas responsabilidades, não é? Tem responsabilidades, eles estimulam muito isso. Pois, é bom. Sem contar que a escola que eu estudei era vocational and technical, então tinham profissões ali que você poderia Pois. optar, era Mais muito bom. técnica, sim. Eu não fiz nada técnico, não era obrigatório fazer algo, mas tinha essa possibilidade, o que eu acho muito interessante. E aí depois eu, enfim, saí de lá e eu entrei num looping de muito trabalho, eu fiquei workaholic, porque eu trabalhava e ganhava muito dinheiro para a época, acho que hoje também comparando... E com a minha idade, ajudava era a sua mãe também? Ou nem Não, era necessário? Assim, nessa o que altura? aconteceu? Devido a essa crise financeira da família, meus pais ficaram numa situação meio ruim, mas nunca precisaram que nós enviássemos dinheiro. Eu e minha irmã ficamos nos Estados Unidos, porque minha mãe foi Voltou! primeira, mas ela ficava indo e vindo, porque ela e meu pai não estavam separados. Pois. Ela passava uns meses lá comigo e com a minha irmã, voltava, ficava um tempo no Brasil, voltava para os Estados Unidos. E o também. pai E o pai permaneceu lá, no Brasil. ele ia só visitar, E ficou 15 lá, dias. Ficou lá então com a sua irmã. Fiquei com a minha irmã 4 anos mais velha, então eu tinha 15, 16, ela tinha ali seus 20 anos Mas também não era assim duas tão- adultas. Sim. Vida de adulto. Eu falo, eu tinha uma vida de, tipo, 35 anos. E aí eu fiquei workaholic porque lá você trabalha e ganha, trabalha e ganha. E aquilo vai gerando uma sensação de... Meu Deus, estou juntando dinheiro. tenho isto, oportunidades, isto eu é tenho muito tudo, dinheiro. Posso lembro comprar o que que- eu quiser. Posso comprar o que eu quiser. Eu ia comprar um óculos da Chanel, à vista, pá. Eu tinha isso e juntava também muito dinheiro. Então, o que a gente pensou? Uma das vezes que meu pai foi pra lá visitar a gente conversando em família e tal, a gente falou, vamos recuperar o que a gente tinha. A gente perdeu a casa no Brasil, perdemos algumas coisas. Vamos recuperar. E eu e minha irmã começamos a ter esse compromisso de construir uma casa no Brasil. Então, hoje, a casa que meus pais vivem, eu e minha irmã que construímos. Meu pai é engenheiro, claro, que ele tocou tudo. Uau. Mas eu e minha irmã, eu lembro que com 18 anos, eu enviava por semana, eu vou falar valores só para entender. pra Problema. Eu acho que Com é 18 anos, eu enviava por mês para o Brasil, né, dos Estados Unidos para o Brasil, $1.500 só para ajudar. Não, $3.000, eu confundi. 1.500 eu ganhava por semana. Eu trabalhava 3 empregos. Sim. E aquilo para uma pessoa muito jovem, então foi muito bom. Graças a Deus eu consegui investir, juntar, também não torrei tudo. Mas aquilo mudou, porque eu acho que eu me tornei adulta muito nova. Mas eu acho isso muito bonito, sabe? Porque e aos pais, e é a lei da vida, não é? Que os pais constroem as coisas para os filhos, mas terem tido essa sensibilidade de vamos fazer qualquer coisa que no fundo, claro que fica para a família, porque um dia que os pais forem, não é? É da família. Mas eu acho que isso é muito bonito. Foi, eu também acho. Hoje eu não tenho problema de falar que eu acho. Eu acho, porque muitas vezes a gente também não quer dizer que acha, né? Mas eu acho porque... Não, acho que é bonito, eu acho que não bonito, é uma união, né? É uma vaidade boa, Isso. vamos assim dizer, uma vaidade boa. Do bem. Sim, exatamente, não é que ela vai dar lá, fui eu que fiz, que arranjei, sabe? Não é isso, Não mas é é um orgulho bom no sentido bom de pá, fiz aquilo e eu acho que as pessoas... É uma conquista. Exatamente, às vezes as pessoas nem usufruem das conquistas com parece mal, mas estão ali dentro, mas eu... Claro que é bom, ajudei a construir, fiz parte da família, dei de volta aquilo que se calhar também me deram, não é? Eu gosto de compartilhar isso, porque, por exemplo, quem me conhece hoje na internet vê, a Lari tá toda segura, falando diante das câmeras, tem empresa, é influencer, mas ninguém sabe da jornada, né? Então eu faço questão de contar, porque foi duro. Foram anos da minha vida. Muita gente reclama, tem muitos brasileiros que se mudam para Portugal e vão trabalhar na restauração. Eu trabalhei na restauração nos Estados Unidos muitos anos. E chegam aqui e falam assim, não aguento mais, trabalho todo fim de semana e tal. Eu fiquei 1 década sem ter folgas aos fins de semana.
quando eu vivi lá. Quase uma década. 8 anos. Sem ter folgas aos fins de semana, porque é onde eu trabalhava mais. Às vezes Então, as pessoas assim, estão noutra altura da vida, não é? Claro. Que eu acho, Respeito. eu acho que isso também... Mas as pessoas quando vêm, pronto, cada um tem cada a um sua tem sua situação. situação. Mas às vezes há pessoas que vêm sem achar que isto é o paraíso. Paraíso, a Disney. Não Aqui, é. como o pessoal sai daqui e vai para a nossa Europa mais para dentro, não é? Mais do norte, e acha que é tudo paraíso, mas em todos os sítios vai haver dificuldades. E claramente uma jovem que não tem compromisso, ok, decidiu ajudar os seus pais, mas não tinha compromisso, se não o fizesse. É diferente de uma pessoa que vem com uma família, não é? Claro, Ou que claro. já tem um bebê ou uma criança que tem que... Claro, com certeza. E Não que já cada um não tem sua apetece, não necessidade. é? Claro, com certeza. Mas aí também é o tipo de nicho, né? O negócio, restauração, fim de semana, não tem... É verdade, é quando há mais complexo, pessoas. né? Mas enfim, fazer E há uma aqui uma comparação. pergunta que eu lhe quero fazer, porque aos 19 anos, meus amigos, começa a empreender Foi. nos Estados Unidos. Foi uma ideia do meu atual marido. Na época ele era meu namorado. E também gostamos dessas histórias, porque se era atual É na de- altura, já Onde é é há que se bastante conheceram? tempo. A gente se conheceu, ele vivia na Itália. E foi muito Então. engraçado. Ele vivia na Itália. Ele já morou em mais lugares que eu. Ele vivia na Itália e foi morar nos Estados Unidos. Tinha 21 anos. Foi morar nos Estados Unidos para aprender inglês. Que o inglês dele também era ruim. E aí, chegou lá, a gente se conheceu, ficamos amigos e começamos a namorar. Foi assim, nos Estados Unidos. Ele também é do Rio de Janeiro. E aí, gerou aquela conexão e começamos. Até que ele sugeriu essa... Como eu tinha muitos clientes do bar, eu trabalhava como bartender. E eu fiz muito relacionamento, a ponto de ficar amiga dos clientes. Era... Aquela ideia que se vai para o bar conversar e chorar as mágoas, ai meu Deus, dá mais um drink, não é? Eu dava atenção. Havia? Filmes, é o que Eu dava Vi atenção, isso? Eu vi muito. E aí chegava, era assim... É mesmo verdade, já As vi. pessoas vão muitas vezes sozinhas porque não tem com quem conversar. É muito normal lá. Você vai num bar, senta, pede um jantar, um almoço, um drink, conversa. Fica ali sentado e Fica ali conversa sentado com e o bar- conversa com o bartender. Então eu comecei a, enfim, me relacionar com todas essas pessoas e entender que ali tinham vários potenciais clientes para o meu negócio. Claro que eu conversei com o dono do restaurante, disse para ele, foi muito transparente, que eu estava abrindo uma empresa. Era uma empresa de serviços, então era limpezas e instalação de pisos. Meu marido entra com instalação de pisos e equipa, e eu com a parte da limpeza. Pergunta se eu tinha feito limpeza na vida. Não, eu fazia a minha. E aí eu criei isso. E aí logo trouxe... E a limpar era... a Limpar, Larissa que- cleaner. Mas- sim, mas era a Larissa que ia limpar ou arranjou... Eu arranjei, mas eu ia também. Eu ia bastante. Inclusive, tem uma história engraçada, que a primeira casa que eu consegui era uma casa enorme. Aquelas americanas mesmo. Sim. E a primeira limpeza era free, de graça. E eu marquei com uma pessoa, estava de carro, para pegar essa pessoa que tinha muita experiência para me ajudar, para nós duas irmos. Ela furou, ela não foi. Fui eu sozinha fazer a primeira vez a casa inteira. Então eu fazia, mas eu entendi logo que eu precisava de pessoas, que eu não ia conseguir crescer se eu mesma fizesse tudo. Então tinha 2 pessoas que trabalhavam comigo e consegui várias casas, consultórios dentários, restaurantes, tudo através do meu relacionamento com as pessoas do bar, que já confiavam, já gostavam, a gente já tinha uma relação. Sim, E aproveitei e foi. 1 ano e meio eu vi que não era pra mim. Porque assim, tudo bem, o dinheiro estava entrando e tal, mas eu não largava o bar. Então eu fazia dupla Pois, jornada. era isso que eu lhe ia perguntar. É. Como é que duro. foi isso? Eu não queria largar porque eu sabia que se eu largasse o bar, eu ia deixar de ter esse relacionamento com as pessoas. Foi quando eu comecei a despertar e entender que eu gostava dessa parte mais do pessoas, que até então na infância eu detestava. Porque é formada, Meu Deus. espera aí. Comércio exterior, internacional. Comércio exterior, o que é isso? É um curso no Brasil que ele é focado... Vai se formar no Brasil? Ali nos Estados Unidos não se formou? Não me formei. Eu saí da high school e foi uma história bem assim... Vou contar a história triste, porque nem tudo é feliz, né? Eu Claro. tinha o sonho de ir para uma universidade americana. Já estamos aqui a prever o segundo programa consigo, está bem? É só para saber que já estão ali a tomar notas. Temos que ok. combinar a parte 2 já. Não, é uma história triste, eu gosto de contar a história triste. Porque assim, realmente, eu tinha muito esse sonho, porque é uma oportunidade incrível fazer uma universidade nos Estados Unidos. E eu, com todo esse esforço de aprender o inglês e me destacar ali dentro, conseguir fazer acontecer, eu fui homenageada como uma das melhores 100 alunas da escola, no final.
Então, eu recebia muitas cartas das universidades oferecendo scholarships, bolsas para eu estudar. Só que o que aconteceu? Como eu fui para ficar 6 meses e ultrapassei o tempo, eu fiquei irregular. E nesse momento de me regularizar, não estava validado aquilo, as universidades não aceitavam, porque eu precisava regularizar essa situação documental. Eu tinha 2 opções, ou continuar nos Estados Unidos, trabalhando do jeito que eu trabalhava muito, sem pensar em universidade, ou regressar ao Brasil e aplicar para um novo visto, enfim. E aí eu fui ficando, trabalhei, ficando anos. Eu achei que eu fosse, vou trabalhar mais 1 ano, vou trabalhar mais 2 anos. Não, eu fiquei muitos anos mais. Portanto, ficou a trabalhar mesmo sem ter aquele visto para poder estudar. É incrível, porque nos Estados Unidos, é assim, é até uma coisa polêmica de falar, mas nos Estados Unidos você consegue estar irregular com a documentação, mas abrir empresa, pagar imposto, é muito doido. É um sistema diferente. Enfim. A universidade é que não. A universidade não. A universidade é que não pode ser. Não. E aí... Então ainda estava lá até hoje a fazer tudo. Isso, exato. Até que eu terminei com o meu atual marido, a gente terminou o relacionamento, ele voltou para o Brasil. É atual marido. É atual marido, ele voltou para o Brasil e eu fui para Nova York. Adoramos esta história. Não, tem uma história que é muito... Ai, meu Deus, isto está a ser o máximo. Eu fui encontrar uma amiga minha de infância de Niterói em Nova York. Eu morava em Boston, que é 4 horas de distância. E eu pegava muito autocarro. Boston, Nova York, passava o dia, voltava. Era o meu lazer, enfim. E aí ela encontrou comigo, já tinha terminado, ele já tinha regressado ao Brasil. Ela falou assim, amiga, você só fala de trabalho, só fala de dinheiro, capitalista, americana. Vai para Havaí. Ela tinha acabado de morar 1 ano no Havaí, estava em Nova York. A Honolulu. Honolulu, vai para Havaí. Eu falei, vou fazer o quê no Havaí? Vai lá, liga para essa minha amiga aqui, ela vai te receber, você tá muito estressada, só fala de trabalho. Parece mesmo os filmes, tu já viste aqueles filmes? Aqueles filmes de românticos. Exato. Não, mas aqueles filmes românticos é mesmo assim, ela quer muito trabalho e ele também quer muito trabalho, mas depois vão para o Havaí. Quero um amor. Vamos para o Havaí. Aí eu liguei para essa amiga dela do Havaí, cheguei em Boston, fiquei com aquilo na minha cabeça, falei, já não tô namorando, tô solteira. Vou ficar aqui trabalhando assim, vou viver minha vida. Havaí há muitos drinks também. Olha, fui pedir demissão, fui para Havaí. Aí fui. Demissão? Não era só tipo umas férias? Não, eu fui morar no Havaí, eu não conhecia ninguém. Eu pedi demissão do bar, já não havia empresa. Olha, amanhã não venho. Amanhã não venho. Havaí, vou lá. Aí fui, cheguei com as malas, pensando em ficar lá alguns meses e cheguei e não conhecia ninguém. Aí foi meio desesperador também, porque quando eu cheguei era um apartamento lindo, num lugar muito bem localizado, me receberam bem, mas era uma bagunça. Eram vários jovens, tinha da Argentina, brasileiros, todos amigos vivendo na mesma casa. E a minha casa em Boston era toda organizada, decorada. Eu e minha irmã, a gente vivia ali numa casa legal. E aí cheguei no Havaí, eu falei, meu Deus do céu. Aí entrei na casa de banho, a banheira estava cheia de água, assim, escura, porque gente, aí eu me deu uma crise de riso. Falei, gente, o pior que pode acontecer é eu ficar no Havaí 1 semana, conhecer e ir embora. Ir embora, sim. Resumo da ópera, fiquei lá meses, fiquei total de 6 meses lá. Organizei aquela casa, claro, depois ficou tudo certo. Mas fiz amigos do mundo inteiro, vivi muito ali. Nossa, foi maravilhoso. Eu não queria trabalhar muito. Então, eu trabalhei junto com essa minha amiga que recebeu. E à praia? Eu ia à praia todos os dias. Eu vi o pôr do sol todos os dias. Eu vim em Waikiki, era 1 quadra da praia. Já tenho saudade. Tinha 20 anos de idade. Tava assim, com aquela coisa assim, agora eu vou viver. Tudo que eu não vivi dos 15 aos 20, agora eu vou viver. Foi maravilhoso. E trabalhava pouco, trabalhava 3 vezes na semana, meio expediente. Porque eu já tinha uma condição de me bancar e tal, sem essa necessidade. Eu gosto dessa sua vida de 20 anos. Maravilhosa. Foi muito bom, mas aí também eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, tá, mas e aí? Eu preciso progredir, eu preciso estudar, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não quero trabalhar minha vida inteira. E porque se calhar não consegue ficar só... foi um tempo, tinha a vida estável, mas aquilo ia acabar o dinheiro, não é? É, verdade, exato. Não? Só trabalhar 3 vezes por semana, meio tempo. Dava para pagar as contas lá, mas, enfim, eu gastava mais, viajava, aí fui para outras ilhas, enfim. Mas aquilo também me relembrou o Rio de Janeiro, essa vida mais em praia e tal. Eu falei, eu acho que qual a opção que eu tenho? Voltar ao Brasil e recomeçar. Vou fazer uma universidade, sei que não vou ganhar nem 1/10 no início, porque eu não tinha universidade, não tinha nada, ia ganhar pouco. E aí eu saí de um salário muito bom em Boston, que eu tinha, para ganhar
R$ 380. Traduzindo para o euro, é tipo nada, 50 euros nada. por mês, sei lá, nem sei, até menos. Como estagiária. E comecei a universidade, estagiei, comecei tudo praticamente do zero. Mas deu certo. Deu certo. Foi duro também, mas Foi deu certo. fazer o tal comércio Comércio exterior, que é uma exterior e tem universidade. qualquer coisa de logística. Logística, isso foi minha pós-graduação. Então, eu entrei nessa área de comércio internacional, que nada mais é do que importação, exportação, essas relações de mercadorias entre países. E trabalhei nessa área. Eu lembro que quando eu voltei para o Brasil, era 2009, e o Brasil estava bombando, porque petróleo, pré-sal, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro estava com muito dinheiro, muitas empresas, tinha muito emprego, muitas necessidades, muitas demandas. Então, eu cheguei para uma área que precisava de alguém com experiência mundial, precisava de pessoas que falavam inglês fluente, pessoas proativas. Então, eu logo entrei ali num estágio, depois fui para o outro e consegui o meu primeiro emprego nessa área de óleo e gás, de petróleo. E a partir daí fui de analista sênior, fui crescendo, trabalhei numa multinacional belga, 4 anos, mas agora eu não lembro se foi 4 ou 5 anos. Assim também. Mais ou menos isso. E fiz a pós em logística, que tinha muito a ver com os navios, então eu coordenava tudo, desde a compra dos materiais na China, de químicos e siderúrgicos, até contratos de afretamento dos navios, desembaraço É aduaneiro. outro mundo, não é? Nossa, e o que eu gostava daquela profissão? Falar com gente do mundo inteiro. Sempre relacionada a pessoas, comunicação. Hoje, mais madura, eu vejo que, assim, sempre tem alguma coisa ali, sabe? Em tudo que eu fiz na minha vida, por mais Havia sempre diferente. pessoas para comunicar, não é? E eu nunca imaginei isso. A vida foi acontecendo. E eu descobri isso ao longo do caminho. E tem aqui que em paralelo a tudo isto que vai estudando, não sei aqui qual é que é a ordem cronológica, que estuda aqui também PNL, portanto tem aqui um outro lado de desenvolvimento pessoal, life coach, analista comportamental. Quando é que isto surge? Isso surge em 2014, quando eu estava trabalhando já em multinacional, naquele looping também de trabalho, de novo. Tudo bem que a vida social no Rio de Janeiro é bem agitada. Bem animada. Mas eu trabalhava muito também. Bem animada, quando já diz isso. é vibe. Isso. É vibe, é Tem vibe. É o bonito. seu nome, é vibe, é vibe. É vibe. Mas eu senti essa necessidade de me autoconhecer. Aquele momento, eu acho que... Eu não sei, eu tenho a impressão de que todas nós, em algum momento da vida, sente, assim, uma Colocamos em necessidade perspectiva. de entender melhor se é aquilo mesmo que a gente está fazendo que vai trazer felicidade. Enfim, aí fui começar a estudar, a ler livros sobre desenvolvimento pessoal. E assistia muito vídeo no YouTube, na época, de pessoas que falavam sobre o tema. Aí me encantei, aí fui estudar, fiz treinamentos com base em programação neurolinguística para aperfeiçoar a comunicação, crescer dentro da empresa, que até então era esse o meu objetivo. Portanto, aquela veiazinha capitalista voltou, não é? Muito. Também para quem trabalha com petróleos e navios, o Eu capitalismo nunca fui tem que embora. estar aqui um bocadinho. A veia está lá, está lá. Cresce a par com a comunicação, a veia do capitalismo está lá um bocadinho, não é? Totalmente. Eu acho que isso nunca morreu dentro de mim, só ficou adormecido ali. E Só aí... foi para o Havaí apanhar um bocadinho de sol. Foi um momento rápido. E ali eu fiz vários cursos, conheci muitas pessoas também, abriu muitas portas para mim. Eu lembro que quando eu tinha reuniões assim na empresa, nessa multinacional, eu lembro que eu me posicionava, sempre me posicionei, mas de uma forma diferente. Depois que eu fiz todas essas formações e tal, eu também me empoderei mais da palavra. Então, eu chegava em reuniões e me posicionava de uma forma mais assertiva e via resultados. Então, fui promovida, eu comecei a ter mais responsabilidade. É o capitalismo, né? Vai crescendo. E eu fui vendo o efeito disso, não só de me autoconhecer, mas também de como a comunicação assertiva traz resultado. E a partir daí eu fiquei nessa empresa um tempo, mas aí veio meu marido de novo com uma ideia. Ele sempre traz ideias. Então, mas sim, espera aí. Onde é que o marido entrou outra vez? ido embora, Já, o marido não tadinho. estava. Quando é que eu assim? vi? Gente, o marido foi assim, quando eu voltei do Havaí pro Brasil, ele Minha tava me esperando no aeroporto, não me deixou nem curtir os homens cariocas um tempinho. Eu já tava lá no aeroporto e a gente já voltou o relacionamento. Já foi... Então havia conversas. Havia conversas, mas eu sabia que ele estava aqui não, no Brasil com várias, e eu lá no Havaí com vários, mas a gente manteve a amizade. Porque a gente fomos muito amigos. Tudo aqui muito tranquilo. Pronto. Só que quando eu voltei pro Brasil já voltou. Aí a gente voltou a namorar e aí até hoje estamos juntos. Ainda bem. Ainda bem. É E porque aí, é uma escolha mesmo acertada. a gente teve essa afinidade desde sempre. Ele é muito parecido comigo, ele é muito assim do mundo. Cidadão, já morou na Itália, Espanha, Portugal, Estados Unidos, ele é desses.
saiu de casa muito novo também, então ele é assim. Mas ele veio com uma ideia, eu no Brasil, eu e ele bem empregados, já tínhamos comprado nosso apartamento no Rio, tudo a correr bem. Cidade Ai, que maravilhosa. vontade de morar fora de novo. Vamos para a Europa. Ele plantou essa semente. Falou assim, tá tudo muito bem aqui, mas, né, já deu, vamos. E como ele é português, enfim, o pai dele tem a família Ai, ele é portuguesa. português? Ai, Não, pera, vamos corrigir isso. Não, Ora não. bem, ele é um cidadão do mundo. ok. Cidadão do mundo. Ele é todo mundo, ok. O pai dele tem 11 irmãos, sendo que parte nasceu em Portugal, parte nasceu no Brasil. O pai do meu marido é o mais novo, então ele já nasceu no Brasil, meu marido é brasileiro, mas todos têm essa relação com Portugal muito forte. Ok. Então nós temos família em Vieira do Minho. É boa pessoa. É gente boa, É do norte. boa. Sim. Ai, do norte é fresco. E aí, como ele já tinha essa possibilidade documental de vir para cá legalmente, ele falou, vamos para Portugal. Não, mentira, ele falou Europa. Aí a gente cogitou Barcelona, que é uma cidade que eu me identifico muito, já conhecia Também tem um Europa. bocadinho da praia, assim, cidade cosmopolita. É o Rio de Janeiro europeu. Sim, Barcelona é um é o Rio de Janeiro bocadinho. europeu. Sim. Só que a gente optou por Londres. Foi muito doido. Eu pulei uma parte da Bélgica. Oh, meu Deus, há tanta Ai, gente, coisa. assim, se tiver... se tiver É melhor ser em três. bom, eu tomei sem freio aqui. Como a empresa que eu trabalhava era belga, eu pensei em trabalhar na headquarters, na Antuérpia, Sim. na Bélgica. Mas, por acaso, estava quase, mas não rolou. Mas quase fomos morar em Antuérpia. E aí, nesse momento, a gente optou, como não deu certo, em ir para Londres. Porque Londres, nós tínhamos amigos lá. É uma cidade que a gente gosta, frio, né, diferente, mas fomos. E aí, chegando lá, eu ainda falei com meu marido, eu falei, o que a gente está fazendo aqui? É muito bom, né, mas não é a nossa vibe. Eu acho uma cidade incrível, acho Londres, assim, diversa, é bonita, tem muita cultura. Realmente, eu acho que é evoluída em vários pontos, sabe? Mas não Rio de Janeiro, muito Havaí... Eu já tinha morado em Boston muitos anos no frio. Eu falei, não queria um país frio assim. Mas aí ficamos lá. Só que a gente foi com o objetivo de melhorar o nosso currículo em Londres, tal, ganhar mais experiência, para depois voltar ao Brasil, depois de uns anos. Esse era o objetivo. Resumo da ópera, cheguei em Londres, consegui... resumo da ópera, né? Cheguei lá, consegui entrar na minha área, que é comércio internacional, consegui emprego numa marca Temperley London, que é uma de roupas e moda, não sei o quê. Só que eu não sabia que era para trabalhar no warehouse também. E aí eu comecei a pegar muito peso, aquelas roupas. No armazém. No armazém. E aquilo me deixou um pouco frustrada, porque é o que eu falo. Eu não gosto de usar o termo subemprego, né? Muita gente usa isso. Trabalha no subemprego, é emprego inferior, trabalho braçal. Eu considero todos os empregos dignos, importantes. Agora, nem toda a gente tem o perfil para cada emprego, não é? Exato. E eu já tinha vivido aquilo muitos anos nos Estados Unidos. Então, quando eu fui ao Brasil e recomecei, eu construí para melhorar, para evoluir. Sim. E quando eu fui para Londres, eu tive que passar também por essa frustração de recomeçar novamente. Mas foi tudo certo, enfim, fiquei lá 3 meses e logo recebi uma proposta para a Câmara de Comércio e Indústria Inglesa. E aí eu fui trabalhar na área de documentos internacionais, na Câmara Londrina. Aí eu amei, porque eu estava no centro de Londres, no escritório novo, moderno, era tudo que eu queria. Só que meu marido não. Por mais que ele fosse de IT, TI, e tivessem muitas oportunidades, ele sempre bateu na trave. Ele ia para as entrevistas e tal, e chegava no final, escolhiam outra pessoa. Aí ele começou a se desmotivar. O que fez com que ele desenvolvesse algo online, o negócio que ele tem online hoje. E eu, a única ali, trabalhando e com custo alto. Eu falei, a gente tem que ir para Portugal. Eu nunca tinha vindo a Portugal. Nunca tinha colocado os meus pés aqui. Tantos países, não é? Tantos países. Eu falei, não sei, eu acho que a gente tem que ir para um país mais parecido, sabe? A gente já ficou tanto tempo fora, vamos para um país que realmente, assim, atenda a gente estar na Europa, poder viajar, ter acesso a outras culturas de uma forma mais fácil, porque no Brasil a gente fica muito isolado, né? O Brasil, ele é muito evoluído em muitas coisas, mas ele é longe geograficamente. Claro. E aqui não, aqui a gente está no meio, né? No centro. E ele falou, Portugal? Eu falei, é muito mais barato. Isso era 2018, né? Ainda era mais... Ainda era mais barato, sim. Velhos tempos. Velhos tempos. E aí a gente começou a desenvolver. Ele começou a pesquisar apartamento e tal. Ele falou o seguinte, eu vou na frente e aí você vê. Aí, se der certo e tal, fica aqui um tempo, vejo casa e você pede demissão de Londres e vem.
Então ele veio em fevereiro de 2018 sozinho, eu fiquei lá em Londres, entregamos o apartamento, fui dormir no sofá de amigos, porque Londres é caríssimo, né? Eu não queria alugar um apartamento só para mim, ou um quarto de mil pounds por mês, né? E aí eu vim em março visitar, um mês depois, e me apaixonei por Portugal. Parecia uma coisa... Não sei se eu, em algum momento, passei aqui em Portugal antes, uma coisa, eu amei. Eu falei, gente, me identifico. Só que eu fiquei 2 semanas só e voltei para Londres. Pedi demissão. E aí fiquei mais um mês em Londres e vim morar em Portugal, perto da Páscoa, abril de 2018. Ah, tá agora a fazer anos. Sim. Exatamente. E vim, mas não conhecia ninguém também. Não conhecia nada, não conhecia ninguém. Recomeçar tudo de novo. E uma coisa que eu vim na cabeça era... Portugal, eu já sabia dentro de mim, Portugal não é o país também para eu ficar pensando e aspirando o mercado corporativo, crescimento. Eu sabia do país, da economia. Sim, é diferente. É diferente. E eu sempre tive esse tino empreendedor. Eu falei, Portugal vai ser para empreender. Eu sempre vim com isso em mente. Até porque não teria muito sentido, né? Largar um emprego bom em Londres também, vir para cá para passar dificuldade, né? E aí, eu comecei a empreender com meu marido, detestei também, de casa, não conhecia ninguém. Falei, não, isso não é pra mim. Só que eu tive uma oportunidade muito boa. Quando eu pedi demissão em Londres, na Câmara de Comércio Londrina, o meu ex-chefe virou pra mim e falou, Lari, você vai pra Lisboa, certo? Eu falei, Você quer trabalhar na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa? Na hora, no fundo, eu não queria. Sim. Eu queria empreender. Mas ele falou aquilo, eu falei, claro! Claro! Ele fez a ponte. Então, eu lembro que quando eu me mudei pra cá, eu fui lá conhecer as pessoas da Câmara. Foi ótimo. Só que não tinha vaga pra mim. A Câmara aqui é muito mais enxuta, menos pessoas. E eles me receberam, assim, com todo carinho. E disseram, quando a gente tiver a oportunidade de te chamar, a gente vai te chamar. E nisso aí passaram 8 meses, quase 1 ano, e chamaram. Então eu tive a oportunidade de trabalhar antes da pandemia na Câmara de Comércio Portuguesa, o que para mim foi maravilhoso. Primeiro que eu sou fã de muitas pessoas ali dentro, acho que é uma Câmara que tem uma coisa assim, sabe? Eles realmente fazem diferença. As pessoas são muito simpáticas, me acolheram muito bem. Tem um propósito muito interessante para a economia portuguesa. Eles alavancam as PMEs aqui, então eu tive contato com as Câmara do Comércio e da empresas, Indústria, não é? Na rua, ali perto do Rocio. E eles tinham muitos eventos. Aí, de novo, gostei porque tinha contato com as pessoas e conheci muito... Parte social, não é? Conhecer as pessoas, entender como funciona o país. Isso é importante, porque por mais que Brasil e Portugal sejam países irmãos, nós temos muitas diferenças. Então, assim, é importante essa inserção, sabe, na cultura local para a gente evoluir, adaptar. Porque é uma coisa que eu sempre falo, não é perder a essência. Eu sou brasileira, sempre serei brasileira, mas eu gosto de entender, de me adequar. Brasileira e de muitos sítios. E de muitos lugares. Hoje eu sou luso-brasileira, eu falo assim logo. E aí que, paralelo à Câmara de Comércio, eu também fazia turismo. Por quê? Porque a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa paga um salário. E eu não queria só um salário, eu sempre quis mais. E aí... Minha irmã uma vez me mostrou uma app, uma aplicação, que fazia, era tipo Tinder, só que entre guias de turismo e estrangeiros que vinham conhecer Portugal. Então você colocava o seu valor por hora e fazia walking tours. Como eu fiquei apaixonada por Portugal, eu estudava muito, eu sabia tudo. Eu chegava nas praças, eu contava histórias, curiosidades e tal. Foi quando eu comecei a compartilhar isso no Instagram também. Eu tinha um perfil que o nome era Vibe Lisboeta. Eu mudei, Vibe Lisboeta. Eu tinha 600 seguidores, minha família, meus amigos, as pessoas que eu conheci. Mudei de Larissa Abreu, Vibe Lisboeta. E aí, tirei minha certificação como guia de turismo também. Uma loucura. E aqui começa o digital, não é? E aí entra o digital. Na verdade, o digital entrou antes. Quando eu fiz as formações de autoconhecimento, Já começou a fazer aqui algumas coisas digitais. É só porque daqui a bocado vamos acabar, só para ver se entramos no digital. Sim, só para ver se entramos no digital. O digital veio quando eu me formei como life coach e quando eu fui morar em Londres. A gente queria sim trabalhar no mercado corporativo, mas paralelo a isso eu atendia como life coach online. Então eu partilhava sobre desenvolvimento pessoal no Instagram. E aí os vídeos iam super bem, que naquela época o Instagram entregava que era uma beleza, organicamente.
E aí eu cresci ali também, num perfil, falando sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e tal. Mas aí parei, porque quando eu comecei a trabalhar de novo, não Sim, dava para já não dava fazer as para duas conciliar. Então Mas aqui quando pega no turismo outra vez, recomeça. recomeço. Aí eu lembro, poder do digital. E outra também, como imigrante, a gente sente um pouco essa falta de se relacionar com as pessoas. Foi uma forma de colocar um conteúdo interessante para as pessoas e ter um feedback. Ai, que interessante, Lari, parabéns, adoro seus vídeos. Sabe, o ser humano, nós buscamos isso, sabe? Não necessariamente na internet, de pessoas aleatórias, mas esse conforto de ter ali um relacionamento com as pessoas. Então foi uma ferramenta que eu usei. Mas há pessoas que nós vemos, que não conhecemos e que dizemos, pá, esta pessoa é tão engraçada. Nem que seja às vezes conteúdos, sei lá, dá gosto de ver só pela pessoa ser engraçada, não é? Conectamos com aquela pessoa. Conexão, essa é a palavra, gerar conexão. Só que eu fazia tudo errado no Instagram. Naquela época eu não sabia ainda muito bem. Eu falava inglês às vezes no Instagram, achando que os estrangeiros iam me contratar através do Instagram. Mas não. Quem me consumia no Instagram eram brasileiros aqui, portugueses que gostavam. Não tinha nada a ver. Então eu fiquei muito tempo falando inglês, fiz muita coisa errada, até entender como funcionava a plataforma e quem era o meu público. Hoje, se você me perguntar, eu sei muito bem quem é meu público. Quem é o seu público? Meu público são mulheres na faixa de 40 a 45 anos, muitas brasileiras que vivem não só em Portugal, mas em Espanha, Irlanda, Londres, portugueses também, negócios que estão iniciando e que querem realmente desenvolver algo no digital de uma forma autêntica. Por que eu digo autêntica? Porque hoje tem muitos cursos, tem muitas formações online, presenciais, mas eu acho que tem muita regrinha também, né? Aquele guru que chega, tem que dançar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é para todo mundo. Ontem eu tive uma reunião com uma pessoa que tem doutoramento, uma brasileira arquiteta, e ela estava falando sobre isso. Ela falou, Lara, eu não me identifico, eu me identifico com você, mas eu entendo que você olha para a pessoa de forma personalizada. Eu falei, sim, o LinkedIn é uma plataforma incrível para trabalhar marca pessoal. Depende muito, sabe, do objetivo. E da maneira de ser da pessoa também, não é? De como a pessoa se quer apresentar. Exatamente. E eu acho que é isso, é sobre autenticidade e sobre você realmente se sentir confortável. Eu gosto da palavra conforto. Porque na rede social, se você não se sentir confortável com aquilo que você está fazendo, não vai durar no tempo. É como usar uns sapatos e ter que andar muito, não é? É isso. Se os sapatos não são bons, Não dá. É custar. anda ali assim, não é? Quando a pessoa está bem. Então, Larissa, nós estamos quase a terminar o programa. Vamos claramente pedir que volte outro dia para podermos então falar aqui desta parte digital e depois se calhar até nos dar algumas dicas, mas conte-nos o que é que faz hoje em dia para as pessoas entenderem. Portanto, este percurso todo do turismo levou a que hoje tem aqui um negócio todo nesta área digital. Exato. O turismo me proporcionou crescimento no digital. Crescimento de seguidores, influência, e eu tornei a minha influência um negócio. Então, comecei a atender consultorias, eu ajudava marcas e empreendedoras a se posicionarem no Instagram e venderem seus produtos e serviços. Depois das Como é que ganha este conhecimento? Por tudo aquilo que já viveu, os países onde já esteve, esta mente aberta para tantas áreas diferentes? Eu acho que essa implementação. Eu tive experiência porque eu implementei comigo mesma. Eu fiz e tive resultados eu mesma. Então as pessoas vinham me procurar. Como você consegue fazer isso? Como você consegue fazer aquilo? Eu gosto do jeito que você faz. Me ensina. E aí foi uma coisa que vieram procurar. E a partir daí eu entendi. Então eu posso ajudar outras pessoas. Só que paralelo a isso, claro, eu investi muito tempo e dinheiro em mentorias, em tudo, assim, para realmente ter esse conhecimento mais técnico da coisa. Claro, claro. E a partir daí surgiu a empresa, né? Hoje eu falo que eu sou empresária, porque eu tenho uma empresa que é uma agência de marketing digital, que faz desde criação de marcas, logótipos, branding, gestão das redes sociais, websites, landing pages e tudo isso, tráfego pago. E para além disso, o estúdio, que é um estúdio totalmente equipado, onde dá para gravar videocasts, podcasts e gravar cursos online, lançamentos digitais. Tem infoprodutores, são pessoas que têm cursos online, que fazem aqueles lançamentos temáticos e aí colocam mais de 1000 pessoas ao vivo, em direto, no YouTube. Então a gente faz toda essa parte audiovisual também. É um projeto com o seu marido, ou não? Não. Agora que eu tô puxando ele. Hoje ele é meu CEO. Eu falo financeiro e contabilidade é com ele. Mas não, um projeto meu mesmo. Foi fazendo o seu projeto crescer desta maneira. Eu falo que as marcas hoje que não se tornarem criadores de conteúdo ou terem pessoas na equipa que sejam criadoras de conteúdo vão perder lugar
para os criadores de conteúdo que se tornam negócios. É uma necessidade atual. Isso que disse, pode repetir, porque eu acho que isso que disse aí uma frase tão importante. Portanto, quem não se tornar... Isso. Negócios que não se tornarem criadores de conteúdo. Ou seja, que postam coisas que dão aqui alguma informação. Conexão, informação, tudo isso. Não necessariamente o sócio, tem que ter ali alguém. Sim. Colaboradores, influenciadores, avatares, humanização. Humanização. Adoro, avatar. Cláudia, próximo programa com a avatar. Muita informação. Avatar é o último caso. Mas realmente tem que ter assim, uma humanização. Então, os negócios que não se preocuparem... Avatar foi pesado, né? Que é o oposto. Putz, avatar... Próximo programa falamos sobre avatar. Está combinado. É porque tem gente realmente que não tem funcionários, ninguém quer aparecer. Sim, tem que colocar um personagem. No Brasil tem a Magazine Luiza, que é uma das maiores varejistas. Lá tem uma influenciadora virtual. É um avatar, é a Magalu. Tem que ficar. É uma boneca. Ela é a maior influenciadora virtual do mundo. Ela tem milhões de seguidores. É uma boneca que inventaram. A cara dela. Cláudia, quando eu me chatear contigo, substitute por um boneco. Então, onde é que a podem encontrar? Vamos falar sobre isso tudo. Aceitei este breve, aceito o convite. É breve de irmos fazer aqui um outro programa em que vamos falar sobre este lado mais tecnológico e digital. Tá. Onde é que a podem encontrar? Portanto, ainda nem falámos aqui do nome do seu projeto. Já vão encontrar por Larissa Abreu, isso. Mas o seu projeto, os vários projetos, tudo isto. Olha, no Instagram é @geração... No Instagram. Para cá. Agora, é o momento. Isso. No site www.vibehub.pt é o site da empresa, onde você pode ver ali todos os serviços e produtos que a gente tem. No Instagram, atualmente, o @ é Geração Vibe. E é simples me encontrar. Estou sempre no Geração Vibe, partilhando meu dia a dia, meus perrengues, como diz no Brasil, e também perrengues é assim, o lado ruim também, a vida mesmo. Carregando peso, vida da empreendedora que carrega peso, carrega comida, é aquela coisa. E também, assim, tudo que eu vivo. Basta clicar lá, começar a acompanhar o perfil, tenho certeza que, de alguma maneira, a gente vai se conectar. Muito bem. E então, ainda tem um podcast, falamos disto no próximo. No próximo. Né? Quer falar? Pode dizer agora, ainda temos aqui uns segundinhos. Então vamos. Temos também o podcast Topa Tudo Portugal, no Instagram, no YouTube, Spotify e TikTok. O podcast tem como propósito conscientizar e entreter pessoas que buscam vir para Portugal, entender sobre a cultura, como é empreender por aqui. Então, a gente traz muitos convidados influentes, pessoas que começaram do zero e hoje têm sucesso em Portugal. Quer dizer que nos vai arranjar mais convidadas. Com certeza, tem vários. A lista pronto, enorme. Maravilha. Nós só recebemos mulheres, mas os nossos colegas do lado das manhãs agradecem se forem homens. Pronto, mas nós queremos as mulheres. Vamos nos despedir por hoje. Até breve. Até breve, adorei. Até breve. Seja rápido. Que seja rápido. Bem, foi uma história de vida fantástica. Aliás, hoje aqui o separador mesmo certo é ser uma inspiração de vida, porque acho que isto foi uma inspiração para toda a gente. Sem dúvida, super engraçado. Uma animação, isto podia ser um filme. Temos aqui as nossas convidadas que fazem histórias e filmes, por que não fazer aqui um filme sobre a Larissa? Acho que era muito giro. E nós já sabe, estamos aqui de segunda a sexta-feira às 15 horas, sempre com estas pessoas maravilhosas. Engasguei. Super maravilhoso. Foi tão intenso que já nem conseguiste digerir. É o nosso programa. É verdade, é uma alegria. Portanto, convidamos a assistir o próximo programa e veja as nossas redes sociais. E eu acho que hoje foi um programa muito divertido, portanto está tudo muito bem disposto. Já sabe, voltamos no próximo programa, mas continua aí com essa boa vibe, que foi aqui a palavra da nossa convidada. Vibe, Geração Vibe, Hub Vibe, tudo Vibe. Tchau, tchau. Nós voltamos com a boa vibe às 15 horas.